Olá, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o SISU, o ProUni e o FIES, que são três formas de ingresso à universidade ou a universidades brasileiras, né? E as pessoas têm muitas dúvidas, né? Afinal, SISU, ProUni, FIES, qual a diferença? Muito bem, então vamos a elas. Antes de nós iniciarmos propriamente as diferenças entre essas três formas de ingresso à universidade, vamos iniciar primeiro pelas semelhanças, né? Como eu já disse, já adiantei, são formas de ingresso ao ensino superior, né? Então, as universidades, muitas universidades brasileiras utilizam essas três formas como formas de ingresso, né, como ou pelo menos uma das formas de ingresso a essa universidade. E essas três categorias, essas três maneiras de ingressar na universidade, precisa, precisam, né, que o estudante tenha realizado as provas do Enem. Então, é muito importante para você que pensa em concorrer a vagas do SISU, do ProUni, do FIES, ou né, do FIES, que você faça o Enem. Sempre o último Enem é muito importante, né, para que você consiga entrar, né, através de uma dessas formas de ingressar na universidade. Vamos iniciar aqui pelo SISU. O que é o SISU, Thaisa? Muito bem. Então, o SISU, eu vou ler aqui o que está escrito no slide, mas depois eu vou explicar de uma forma mais simples, tá bom? Ou tentar, pelo menos, explicar de uma forma mais simples. O SISU é o sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, por meio do qual as instituições públicas de educação superior participantes selecionam novos estudantes exclusivamente pela nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado um ano antes, no caso, né? Então, por exemplo, quem vai concorrer ao SISU 2021, um exemplo, né? Que foi, as inscrições foram em janeiro. Quem vai concorrer ao SISU 2021 precisa ter feito o Enem 2020, né? Então, por exemplo, eu quero concorrer ao SISU 2022. Estou, sei lá, estou no terceiro ano, quero concorrer ao SISU 2022. Então, você precisa obrigatoriamente fazer o Enem 2021, tá bom? O processo seletivo do SISU a ser realizado no primeiro semestre do ano atual, né, selecionará candidatos a vagas para ingresso em cursos no primeiro semestre e em algumas instituições também para o segundo semestre do ano de vigência. Muito bem, explicando em miúdos, né, por que surgiu essa modalidade, digamos assim, né, de ingresso à universidade? Porque até um tempo atrás, muitas universidades tinham provas próprias de ingresso a elas, né? Então, por exemplo, aqui no Pará, para você fazer fazer um curso na UFPA, você precisava fazer a prova da UFPA. Né? Para você ingressar na UEPA, você precisava fazer a prova da UEPA. Então, o que é o SISU? Como ele surgiu? Em que contexto ele surgiu? Né? Diante dessas situações de provas específicas dessas universidades, o governo federal entendeu que o SISU era um meio, né, através do qual pudesse incentivar as universidades a começar a reconhecer o Enem como forma de ingresso a essas universidades. Então, teve um período, por exemplo, que na UFPA, apesar da prova própria, né, que tinha, ela começou a ofertar um percentual de 20% de vagas através do SISU. Então, mesmo que eu não fizesse a prova da UFPA, eu conseguiria ingressar na UFPA através da prova do Enem. Como? Através do SISU, por meio do SISU, né? Você se inscreveria e concorreria ali a um percentual de 20% de vagas destinadas ao SISU. Acontece que, sim, ele surge nesse contexto, né? Então, algumas universidades que têm provas específicas, provas próprias, elas fazem as suas provas para os estudantes ingressarem naquela universidade, elas começaram a ofertar um percentual de 20% do total de vagas, né, para o SISU.
Acontece que muitas universidades começaram a aderir, né, de maneira gradativa, foram gradativamente aderindo de fato ao Enem, né. Então o SISU, digamos que ele foi um incentivo muito bem visto, né, e muito bem sucedido, porque a partir de então muitas universidades começaram a aceitar a nota do Enem como forma exclusiva, inclusive, né, exclusiva, inclusive, de ingressar nessa universidade, né. Tanto é que, por exemplo, até um tempinho atrás, mais recente, 2017, mais ou menos, a UFPA começou a, né, há um tempo atrás, a UFPA, por exemplo, começou a receber os estudantes por meio da prova do Enem, né, da nota do Enem. E por um período de tempo, ela ficou fazendo as duas maneiras de ingressar, tanto o Enem em si, quanto o SISU. Acontece que, do ponto de vista da lógica, né, se o SISU nasce com esse objetivo de fazer com que o aluno ingresse em uma universidade pública, tá, gente? O SISU é muito importante lembrar isso. O SISU é exclusivamente para universidades públicas, elas podem ser estaduais ou federais, tá? Mas elas é só para a universidade pública, tá? E aí a UFPA estava com os dois, né? Nota do Enem e SISU. Acontece que o SISU é a nota do Enem, né? Então, assim, eu acho que eles repensaram isso e a partir de 2018, na verdade, desde 2018, a UFPA já não aceita mais o SISU, né? Porque a modalidade é exclusiva, né? A modalidade de ingresso da UFPA é exclusivamente pela nota do Enem, tá bom? Então, agora, a partir de agora, a gente não tem mais o SISU vinculado à Universidade Federal do Pará, tá? UFPA. A UEPA também não aceita a nota do SISU, né, aqui no Pará. A UFOPA também não, porque são essas três universidades, o UFPA, o UFOPA e o EPA, elas já têm o ingresso por meio da nota do Enem, né? Então, assim, não faria muito sentido elas aderirem também ao SISU, né? Mas, pesquisando aqui sobre o nosso contexto, eu sabia, né, na verdade, ainda sei muito pouco sobre a Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Mas pesquisando um pouquinho, eu descobri que a Unifespa, a forma de ingresso na Unifespa é exclusivamente pela nota do SISU, viu, gente? Então, por exemplo, você que quer concorrer a um curso da Unifespa, precisa fazer o Enem e no período de inscrição do SISU, precisa se inscrever pelo SISU, tá bom? É exclusivamente pelo SISU, a Unifespa, tá bom? Assim como outras universidades do Brasil, por exemplo, a UFRJ, né? A modalidade de entrada, de ingresso da UFRJ, por exemplo, é o SISU, somente o SISU. Então, é muito importante saber dessas informações. Por exemplo, você está querendo concorrer à vaga a uma universidade brasileira que não é aqui no Pará, é bom você verificar no site dessa universidade como é a forma de ingresso nessa universidade. Ela tem prova própria, ela aceita o Enem, ela não aceita a nota do Enem, mas ela tem um percentual de vagas pelo SISU. Isso é muito importante você saber, tá? Para você conseguir ingressar na universidade que você deseja. Então, assim, quem pode participar do SISU? Pode fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada, que é o que significa a sigla, tá? SISU, apenas o estudante que participou do último Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, como eu disse, você precisa participar sempre do último Enem para você conseguir concorrer às vagas de uma universidade por meio do SISU, tá? Tem que ter nota na redação maior que 0, tá? E não pode ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, você tem que ou estar no terceiro ano do ensino médio, né, a ponto de se formar no ensino médio, ou você já ter formado no ensino médio, tá? E é interessante que o SISU, né, por meio do SISU, você pode escolher até 2 opções de curso. E durante o período de inscrições, no caso do SISU, tanto o SISU quanto o ProUni quanto o FIES, tá? Eles normalmente
Normalmente, o SISU, ProUni e o FIES, eles disponibilizam até dois períodos de inscrições no ano, né? Para o primeiro semestre, que acontece ali entre os meses de janeiro e fevereiro, e também para o segundo semestre, que acontece no período de junho, julho, agosto, dependendo do edital, tá bom? Então, por exemplo, no caso do SISU, né, você pode escolher até duas opções de curso e você vai podendo alterar suas opções durante as inscrições. Por que você pode alterar? Porque, por exemplo, quando você vai alterando, né, quando você se inscreve, na verdade, você pode não ter atingido a nota de corte, né? Como é que funciona isso, Thaisa? Essa questão da nota de corte, como é que eles... Gente, é o seguinte, as pessoas do Brasil inteiro, né? Porque o SISU é um sistema nacional, as pessoas do Brasil inteiro vão se inscrevendo. Vamos supor que, por exemplo, vou dar uma conjectura, uma suposição. Vamos supor que para o UFRJ, no curso de Direito, por exemplo, você tenha disponível 40 vagas. Eu não sei se é isso, tá, gente? Estou supondo. Tenha disponível 40 vagas. As 40 maiores notas, né, ou os 40 candidatos que se inscreverem com as maiores notas, eles vão ficar dentro dessas vagas, né? E, claro, a nota de corte vai ser a nota do último candidato que entrou, do 40º, né? Então, assim a gente tem a nota de corte, e aí, como a gente sabe, essas notas elas variam de um ano para o outro, porque vai depender da nota sempre do último candidato. Assim também é o ProUni, assim também é o FIES, tá? Funciona dessa forma. Você tem 40 vagas, tem 40 vagas, sei lá, vou colocar sei lá, pensar aqui em 500 inscritos, que às vezes é bem mais que isso, né? Porque a gente está considerando o Brasil inteiro. Você tem 500 inscritos e você tem 40 vagas. Desses 500 inscritos, os que tiverem as 40 maiores notas, né, vão entrar nas 40 vagas. Entenderam? É assim que funciona. O sistema ele vai selecionar sempre as maiores notas. Tá? Acontece que o SISU, ou há universidades a forma de entrada é o SISU, que elas estabelecem pesos diferentes, tá? Eu vou já dar um exemplo aí. No caso, a gente tem a média mínima e a nota mínima, né? Um curso de medicina pode exigir média mínima igual ou maior que 560 pontos, e a nota mínima em ciências da natureza igual ou maior a 400 pontos. Então, dependendo da universidade, existem alguns, digamos assim, requisitos para você concorrer àquelas vagas, né? Esse é um caso, por exemplo, que pode acontecer. A universidade, a partir do edital dela, ela exigir uma média mínima e uma nota mínima. Então, por exemplo, para você concorrer a um curso de medicina, você precisa ter uma média mínima, né, maior ou igual a 560 pontos. Tá? E nota mínima em ciência da natureza igual ou maior a 400 pontos, que é aquela notinha que vem do Enem, né? Então, a sua média precisa ser 560, né? Maior ou igual a 560. Isso é o mínimo para você concorrer. Se você tiver abaixo disso, aí você nem entra no páreo, né? E você precisa ter uma nota mínima em ciência da natureza igual ou maior a 400 pontos. Então, se você na prova do Enem tirou menos que 400 pontos na prova de ciência da natureza, você já também não consegue concorrer, porque algumas universidades estabelecem pré-requisitos, né? Ou requisitos para você conseguir concorrer àquele curso. Entenderam? Isso é exclusivamente, né? Isso é uma característica exclusiva do SISU, viu, gente? E, como eu disse, há algumas universidades que estabelecem pesos diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, um curso de física pode dar mais peso à nota de ciências da natureza. Então, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Eu peguei da internet, né, do site da UFRJ. A questão, por exemplo, vamos supor aqui é uma suposição, tá? O curso de medicina
da UFRJ exige pesos diferentes conforme o campus de escolha. Ainda tem esse detalhe, viu? Às vezes não é a universidade que tem o mesmo peso para aquele curso, né? Às vezes os diferentes campi, né? No caso, posso dizer assim, que é o plural de campus, os diferentes campi, eles vão estabelecer pesos diferentes, mesmo que seja o mesmo curso daquela universidade, tá? Então, por exemplo, o campus da cidade universitária do Rio de Janeiro, né? A nota mínima da redação tem que ser de 300 pontos. E para as demais provas, nota acima de 0, né? E aí os pesos funcionam da seguinte forma: redação e ciências da natureza tem peso 4. Então, o que eles vão fazer? Vão pegar a tua nota de redação, a tua nota de ciências da natureza e multiplicar por 4, tá? Linguagens e códigos, né? E matemática tem peso 2, ou seja, essas notas dessas áreas de conhecimento, elas são multiplicadas por 2, né? E ciências humanas tem peso 1, ou seja, multiplica por 1, fica o mesmo valor, né? O campus de Macaé, da UFRJ, as notas mínimas são as mesmas, né, das notas do campus da cidade universitária, campus cidade universitária, mas os pesos são diferentes. Olha como é o peso. Redação tem peso 3, né? Redação, ou seja, é o maior, o diferencial maior aí vai ser redação, né? Ciências da natureza e linguagens e códigos tem peso 2. Ciências humanas e matemática tem peso 1. Então, vejam que, dependendo do campus que você escolher, isso tudo é possível quando você vai fazer a sua inscrição no SISU, viu? Geralmente, gente, isso é importante lembrar, que o SISU, ProUni e o FIES, eles liberam um período de inscrição muito curto, assim, um período de 5 dias, né? Às vezes uma semana. Então, é muito importante você ficar ligado nessas datas, né, de inscrição. E durante esse período, né, o sistema vai te indicando, porque assim, o sistema, ele, à medida que as pessoas vão se inscrevendo, o sistema vai entendendo, né, vai calculando qual seria a nota de corte. Então, através da nota de corte, você saberia, né, você vai saber se você passaria ou não naquele curso. Então, por isso que ele te dá a opção de ir mudando, né? Porque, por exemplo, eu me inscrevi em medicina na UFRJ, né? E à medida que as pessoas vão se inscrevendo, né, passou 3 dias já de inscrição. Então, já tem bastante gente inscrita. O sistema automaticamente calcula para você a nota de corte. Se a sua nota estiver abaixo daquela nota de corte, significa dizer que você não vai passar, né? Então, aí você pode mudar para, sei lá, medicina na UFRJ, você muda para medicina em outra universidade, né, do Brasil, para tentar verificar se você consegue passar. E se você não tiver nota, né, suficiente para passar na primeira opção, o sistema automaticamente vai verificar se você tem condições, se a sua nota, se com a sua nota da segunda opção, né, que você colocou lá como segunda opção, você consegue ingressar na universidade. Se ele detectar que a sua nota, segunda nota, tem condições, a sua segunda opção de curso, né, tem condições de você ser aprovado, automaticamente ele te aprova na segunda opção, tá? Se não, se você tiver condições de passar na primeira opção, ele automaticamente te aprova na primeira opção e desconsidera a segunda, tá? É assim que funciona. Muito bem, como eu disse, o estudante poderá se inscrever no SISU, né, processo seletivo do SISU, em até 2 opções de vaga. E você, quando se inscreve no SISU, você precisa especificar em ordem de preferência as suas opções de vaga, instituição de ensino superior participante, local de oferta, né? Porque, como eu disse, há universidades, como o caso da UFRJ, que tem mais de um campi, né? Então, tem campus espalhados pelo estado, então você vai precisar identificar a que campus, né, você quer concorrer com a sua vaga. O curso e o turno, né? E a modalidade de concorrência, podendo optar por concorrer
as vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei 12.711. Essa Lei 12.711 é a lei das cotas, viu, gente? Então, você quer concorrer por cotas, letra A, você quer, letra B, concorrer às vagas de ações afirmativas, né, políticas de ações afirmativas, ou letra C, você quer concorrer às vagas da ampla concorrência. Tá? Tudo isso você precisa especificar no ato da sua inscrição. Tá? Aí tem um detalhe interessante que o SISU traz aqui, viu? O edital, no caso, né? É vedada ao estudante a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta. Então, por exemplo, eu quero concorrer, vamos supor que eu me inscreva para concorrer em direito, né? Para mesmo direito na UFRJ, turno vespertino, né, de tarde. O direito, UFRJ, turno vespertino. Aí, porque eu quero muito direito na UFRJ, eu faço o seguinte, eu me coloco como, eu vou dar um exemplo, tá, gente, que é uma conjectura. Me coloco como ações afirmativas, né, na primeira opção, digamos assim, tá? Primeira opção, não, vou colocar aqui cotas. Primeira opção, cotas, tá? Modalidade cotas. Aí, na segunda opção, eu seleciono direito, UFRJ, e coloco aqui ações afirmativas. Ora, eu não posso, é isso que está dizendo aqui, você não pode concorrer em mais de uma modalidade para o mesmo curso, para o mesmo turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta. Não pode. Seria isso, né? Isso é uma forma, digamos assim, de burlar o sistema, porque você quer muito aquele curso, então, se você não for aprovado por um, você vai ser aprovado por outro, né? Então, não pode, tá? Você não pode se inscrever desta maneira. O que você pode fazer é o seguinte, tá? Aqui eu coloquei duas possibilidades, tá? Duas de muitas possibilidades. Eu coloco como primeira opção de curso medicina no UFRJ. Aqui eu coloquei o UFPA, mas agora a gente sabe que a UFPA não aceita mais o SISU, tá? Mas poderia ser outra universidade do Brasil, né? Segunda opção de curso, medicina, UFPA. E aqui, na verdade, por que eu coloquei assim, qual é o meu objetivo de fazer isso? Né? Mostrar para você que você pode se inscrever para o mesmo curso em diferentes universidades, tá? Ou você pode se inscrever para a mesma universidade em diferentes cursos, tá? Nesse caso aqui, eu não especifiquei o campus, né? Mas quando você for fazer a sua inscrição, você vai especificar o campus. Gostaria de lembrar novamente que, apesar de eu ter utilizado no meu exemplo a UFPA não aceita mais a nota do SISU, tá bom? É só uma espécie de suposição, de conjectura, tá? Só para explicar, como eu disse, que você pode se inscrever pelo SISU no mesmo curso, em diferentes universidades, e em diferentes cursos na mesma universidade, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar sobre o ProUni. Enquanto o SISU é exclusivamente para universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, né? O ProUni é um programa chamado Programa Universidade para Todos, que é exclusivo para universidades particulares, tá bom? Bem, o que é o ProUni? O ProUni é um programa de bolsas, tá? Oferece bolsas de estudos, elas podem ser integrais, ou seja, você vai receber uma bolsa integral, você não vai precisar pagar nada, não vai precisar pagar as mensalidades dessa universidade que você está cursando, tá? Ou elas podem ser parciais de 50%, tá? Como disse, em instituições particulares de educação superior, tá? Somente poderá se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente, vejam, também do último Enem, tá? Importante. E obtido no mínimo 450 pontos de média
das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado 0 na redação. Então, a gente já tem algumas condições aqui para você participar do ProUni, tá bom? Então, como eu disse, quem pode participar? Estudantes, né, que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, tá? Então, deixa eu terminar de ler aqui. Ou na rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola. Então, só pode participar do ProUni estudantes de escola pública, né, que cursaram todo o ensino médio em escola pública, ou estudantes da rede particular que estudaram em escolas particulares, né, ou em uma escola particular, na condição de bolsista integral, ou seja, eu não paguei nem um centavo para a escola, certo? Eu era bolsista integral, não pagava nada, tá? Podem também concorrer ao ProUni, né? Podem participar estudantes com deficiência. Então, nesse caso, não é necessário ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola, tá? Então, se você possui, né, é portador de alguma deficiência, estudantes com deficiência podem participar do ProUni, independentemente de ter cursado o ensino médio em escola pública, né, ou em escola particular, mesmo que não tenha sido bolsista, pode participar, tá bom? E professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública, tá? Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Ah, professora, como assim não é necessário comprovar renda? Significa dizer que mesmo que eu seja estudante, né, vindo de escola pública, há outras condições para eu poder participar? Você vai ter que comprovar renda, eu vou já explicar aqui, tá? Você pode receber a bolsa integral. O que eu preciso fazer, eu preciso ter, né, para receber essa bolsa integral? Essa bolsa integral é para estudantes que possuem renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, tá? E bolsa parcial de 50% para estudantes que possuem renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, tá? Então, essas são as condições para que você receba ou a bolsa integral ou a bolsa parcial de 50%. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, né? E para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Então, não adianta você se inscrever no ProUni para concorrer às vagas se você não está adequado a essas condições, porque quando você for se matricular na universidade, eles vão exigir essas condições. E aí, se você não tiver como comprovar, você vai perder a vaga, tá bom? Você não vai conseguir a vaga. E o FIES? O que é o FIES? Bem, o FIES, assim como o ProUni, um pouco entre aspas, tá? Porque tem diferença, claro. Mas o FIES, ele é um programa que também é exclusivo para universidades particulares. Por isso que eu disse assim como o ProUni, tá? Porque o ProUni também é para universidades particulares. Mas o que é o FIES? O FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. Então, é um programa do Ministério da Educação, instituído pela Lei 10.260, né, de 12 de junho de 2001. Qual é o objetivo do FIES? Conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, tá? Com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa, tá? Acontece que nós temos, hoje em dia, um programa chamado de Novo FIES, porque ele sofreu algumas modificações, né? E esse novo FIES é um modelo de financiamento que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda do candidato, tá?
Muito bem, então quem pode participar do FIES, né? Poderá se inscrever no processo seletivo o candidato que participou do Enem a partir da edição de 2010. Então vejam que aqui a gente já tem uma outra condição, né? Uma condição diferente das do SISU e do ProUni, que o candidato, para concorrer às vagas pelo SISU e pelo ProUni, precisa ter feito o último Enem, né? Aqui não, aqui pode participar a partir, se você fez o Enem a partir da edição de 2010, e ter obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa em até 3 salários mínimos. Então, você precisa ter uma renda até 3 salários mínimos. Quem tem a renda, né, maior que 3 salários mínimos não pode concorrer às vagas do FIES, tá bom? O candidato, né, outro requisito, o candidato ou grupo familiar deverá comprovar renda familiar mensal bruta por pessoa igual ou superior a um salário mínimo nacional vigente. Então, você tem o máximo e tem o mínimo, né? A condição máxima, a condição mínima de renda, né? Você tem que ter pelo menos, né? Pelo menos igual ou superior a um salário mínimo, pelo menos um salário mínimo, você tem que ter a sua renda familiar para você poder participar do FIES, e no máximo, né, no mínimo um salário e no máximo 3 salários mínimos, tá? Caso o candidato ou grupo familiar apresente renda familiar bruta mensal por pessoa inferior a um salário mínimo, ou que a renda mensal bruta exceda os 3 salários mínimos por pessoa do grupo familiar, não poderá realizar a inscrição para o processo seletivo do FIES. Então, se a minha renda familiar bruta é menor que um salário mínimo, eu não tenho condições de concorrer ao FIES, assim como se for maior que 3 salários mínimos, tá bom? E aí a gente tem um outro requisito aqui que é interessante, olha, no caso, o bolsista parcial do ProUni poderá participar do processo seletivo do FIES e financiar parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadre nas condições previstas, né, no edital do processo seletivo vigente. Então, aí você vai ter que verificar o edital o último edital, né, o edital do processo vigente, para verificar essas condições, tá? Que provavelmente devem se modificar. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu consegui a bolsa do ProUni, né? Mas eu consegui uma bolsa de 50% e eu não tenho condições de pagar os outros 50%, né? Porque a bolsa de 50% ela funciona dessa forma: 50% o governo vai pagar para você e os outros 50% você paga, né? Essa é a condição da bolsa parcial do ProUni. Mas eu consegui, por exemplo, vamos supor, né? Consegui uma bolsa do ProUni, uma bolsa parcial, eu não tenho condições de pagar os 50% que a mim me cabe. Eu posso tentar o FIES para o FIES financiar esses outros 50%? Pode, tá? Pode, como vocês estão vendo aí, há essa possibilidade. Agora, é muito interessante, aí eu já vou falar da questão do pagamento, viu? Porque, assim, o FIES é um financiamento, gente. Por exemplo, quando você compra um carro, uma moto, né? Você vai lá na concessionária e faz um financiamento, né? Então, o que é o financiamento, Thaisa? Explica com muita clareza para a gente entender. Financiamento é o banco vai pagar para você e você depois paga para o banco, né? Então, assim, o FIES pode ser interessante para algumas pessoas, né? Mas não, assim, é bom deixar claro que você vai pagar para o banco, tá? O banco vai ter uma relação aí com o governo, então ele, digamos assim, vou falar de maneira bem aberta para a gente entender bem melhor, ou deixar bem claro, né? O banco ele vai ter uma relação com o governo, então é como se o banco, né? É como se não. O banco cede o valor para o governo paga a universidade e você vai pagar para o banco, porque de onde sai o dinheiro para pagar? Do banco. Então você vai pagar para o banco, tá? Aí tá, beleza. Se
se eu vou pagar para o banco, quando é que eu posso começar a pagar para o banco? Tá? De acordo com as regras do novo FIES, a partir do primeiro mês após a conclusão do curso. Terminei o curso, solicitei o FIES, consegui o FIES. Tá? E aí, nesse caso, o que acontece? Você não vai mais pagar a mensalidade da universidade, né? O banco vai pagar para você, né? O banco paga para você e terminei o curso, me formei, terminei o curso em dezembro. Quando é que eu começo a pagar para o banco, né? O que ele me financiou? Em janeiro, tá? A partir do primeiro mês após a conclusão do curso. Aí, claro, desde que o usuário possua renda, tá? Quando o contratante passar a auferir renda, a parcela devida será descontada na fonte e no limite dos percentuais previstos em portaria, calculados sobre o maior valor entre o pagamento mínimo e o resultante da aplicação do percentual mensal, vinculado à renda ou aos proventos mensais brutos do estudante financiado, tá? Caso o estudante não possua renda no momento previsto para o início da amortização do saldo devedor, ou em qualquer momento durante o período de amortização, o financiamento será quitado em prestações mensais equivalentes ao pagamento mínimo na forma do regulamento do CGFIES. Tá? Então, assim, se você tiver renda, no mês subsequente, mês posterior à sua conclusão do curso, você já vai começar a pagar o FIES, tá? Se não tiver renda, eles têm o que eles chamam de pagamento mínimo, né? Que é parecido com a questão do cartão de crédito, né? Não tem, quando você tem o cartão de crédito, você tem o pagamento, o valor total da fatura, e você tem aquele valor mínimo. É esse valor que você vai pagar se você não tiver renda, esse valor mínimo, né? Esse pagamento mínimo, até você ter condições de pagar o total, tá bom? Qual é a taxa de juros do novo FIES? A taxa efetiva de juros do novo FIES será de juros zero. Então, se você pagar direitinho, né, você não vai pagar juros, porque até então, no FIES antigo, era o seguinte: você terminava o curso, tinha um prazo maior para iniciar o pagamento, mas, em contrapartida, né, você pagava com juros e correção monetária o valor que foi financiado. Então, por exemplo, eu vou dar uma suposição, né? Vamos supor que tudo tenha dado 20 mil, o curso inteiro, né? É uma suposição, claro, gente, tem curso que dá bem mais que isso. Então, 20 mil, né? Foi 20 mil o curso total, o valor total do curso. Então, com o FIES antigo, isso ia para o valor total, né, por causa dos juros e da correção monetária, ia para 40, 50 mil. Era o dobro, mais que o dobro, às vezes. Ou mesmo quase o dobro, ou mais que o dobro, tá? Agora, se você pagar direitinho, você não tem juros, tá? Por que eu tô falando de pagar direitinho? Porque quando atrasa, qualquer boleto que atrasa, gente, na vida da gente, tem juros, tá? Mesmo no caso, aí não vai ter juros se você pagar na data. Se você pagar fora da data, você vai pagar um jurozinho, tá bom? E qual é o prazo para esse pagamento, para o pagamento desse curso, Thaís? Considerando que o pagamento do financiamento respeitará a capacidade de pagamento do estudante, ou seja, ninguém vai querer tirar seus cabelos para você pagar se você não tiver condições de pagar. Então, estima-se que o financiamento seja quitado em um prazo de 14 anos. Então, você vai ter aí pelo menos, né, uns 14 anos para você pagar esse valor total que foi financiado da sua universidade, tá bom? Muito bem. Então, assim, gente, de maneira mais sintética, a gente tem isso aqui. O SISU, ele é uma forma de ingresso em universidades públicas, né? E utiliza o Enem mais recente, tá? O ProUni é um programa de bolsas em universidades particulares, né, para universidades particulares,
também utiliza o Enem mais recente, e o FIES é um programa, né, um fundo de financiamento de cursos em universidades particulares, e utiliza o Enem, a nota do Enem, a partir de 2010, do Enem de 2010. Então, essas são as diferenças básicas, né, sintéticas, assim, eu já apresentei essas diferenças de maneira mais abrangente durante o nosso encontro hoje, e eu espero que eu tenha conseguido, assim, estabelecer com clareza a diferença entre essas três formas de ingresso a universidades públicas, no caso, e particulares brasileiras, tá bom? Então, um beijo e até o próximo encontro.